Olá, pessoal do canal Docência e Resistência. Faz um tempo já que eu não apareço por aqui, porque estamos aqui, professores, tentando ressignificar, entender, compreender essa nova realidade da pandemia, né, da quarentena, das aulas, do trabalho remoto. E hoje eu estou num vídeo aqui diferente, usando as ferramentas, tentando, né, entender essas ferramentas e usar elas ao nosso favor, com um amigo muito querido que eu convidei para ter esse bate-papo sobre a EAD, o trabalho remoto no período de pandemia. De onde surgiu essa ideia, né? Vou dar uma contextualizada antes de apresentar esse amigo querido que eu trouxe aqui. Como pesquisadora, né, do trabalho docente, eu estou sempre, né, tentando dialogar com os meus pares, tentando compreender as coisas da perspectiva também, né, teórica, crítica, enfim. E todo mundo à minha volta é professor, praticamente, assim, eu acho que 90% das pessoas que me cercam são professores. Então, o assunto, o debate, a gente está sempre falando sobre a nossa realidade, as nossas práticas. E aí, eu e uma amiga professora também, a Débora Irineu, a gente pensou, vamos tentar entender esse contexto, essa situação, fazer umas leituras, dialogar, vamos. E aí fizemos algumas leituras sobre algumas coisas que saíram. E aí a gente criou, depois dessas leituras, a gente criou um roteiro, né, de entrevista para fazer com alguns professores para entender como que para eles, da perspectiva deles, está sendo. Porque muito se fala dos alunos, muito se fala da família, mas esse é um espaço para os professores, para nós professores, né, é o nosso canal de comunicação, vamos falar disso hoje. E aí chamei o Antônio, que é formado em filosofia, esteve comigo no mesmo período na UFG. Tivemos formação política no mesmo contexto, no mesmo espaço durante a nossa graduação. Nos, né, somos professores hoje. E eu vou deixar que ele se apresente, fale um pouco sobre a trajetória dele, quem ele é, para a gente começar, então, as questões da nossa entrevista. Bom dia, Antônio. Bom dia, Karine. Bom dia para todos e todas aí que estão acompanhando o teu canal no YouTube. Nessa apresentação você falou um negócio, Karine, que eu já queria comentar, né? Você falou que nós nos tornamos professores. Eu diria que eu ainda estou no processo de aprendizagem de como tornar um professor. 5 anos que eu estou, tem 7 anos que eu estou na rede, né, na rede pública estadual de ensino aqui de São Paulo, e só recentemente que eu fiquei mais à vontade em sala de aula, e passei a ter uma melhor relação com os alunos e as alunas. Bom, desde esse período que eu estou aqui, eu sou um professor novo da rede, não é? E nesse período eu acho que esse é o momento assim mais problemático, mais crítico que nós estamos vivendo. Nada perto, eu penso, das nossas lutas, da greve que teve logo quando eu entrei, né, da greve que teve na rede. Não é? Esse momento assim traz uma série de desafios. Diferentes desafios. Bom, o Antônio é professor, né, na Rede Estadual de São Paulo, em Osasco, professor de filosofia no ensino médio, né, Antônio? E você está numa realidade diferente, muito diferente da minha, que eu estou em Goiás, apesar de que as políticas, né, educacionais de viés neoliberal, né, as políticas liberais de educação, elas estão presentes em todos os lugares, né, em todos os estados brasileiros, mas é uma realidade diferente. Eu ainda estava em 2014, apareceu, quer dizer, o governo disponibilizou um concurso público aqui em São Paulo. Eu estava ainda na graduação, eu estava no finalzinho da graduação, e aí eu fiz a minha inscrição, vim correndo para cá para fazer as provas, não é?
Passei muito bem, por sinal, e aí eu tive que pegar da formatura, né? Eu fiz especial, eu tive que pegar especial, não passei Sim. pela formatura. E aí vim correndo para cá, e aí em março de 2015 eu assumi, tomei posse do cargo e estou até hoje aqui. Diga-se de passagem, assim, minha primeira semana de aula foi terrível, assim, entre aspas, né? Porque a gente não é preparado, né, na licenciatura para assumir uma sala de aula com 40 alunos do ensino médio adolescentes. Mas, enfim, esse período aqui em São Paulo é sempre turbulento. Você está em sala de aula, você assumir a prática docente. Não é fácil, porque é uma luta constante. Você tem que ser militante. Hoje o professor não se separa da militância, inclusive, porque é uma luta constante, porque é uma tentativa cotidiana e sem pausa de tentar interferir no processo de ensino e da aprendizagem. Então, não é tarefa fácil. Exige do professor um posicionamento político diário, né? Inclusive no sentido também de como você da escolha que você faz do ponto de vista didático, pedagógico, de como ensinar. E até isso também tem um caráter também de militância. Eu vou seguir o padrão estabelecido, normatizado, ou eu vou tentar ali trazer um modelo mais aberto, mais democrático, mais participativo. Então, assim, hoje a gente não separa mais, não há como separar a prática docente da, de um posicionamento, digamos, militante por uma escola, da defesa de uma escola pública, gratuita, de qualidade, militante no sentido de romper com ou tentar romper com uma visão, com uma pauta conteudista do ensino, e romper com essas amarras do ensino. Sim. E a EAD traz à tona o conteudismo, né, Antônio? Traz à tona. Nesse sentido, a EAD, ela amplia isso daí, como você já disse, né? Porque eu quero chegar aí antes, mas antes eu quero voltar um pouquinho. Eu vou chegar nessa questão do conteudismo, mas eu queria voltar um pouquinho porque eu queria falar de como que se deu, né, Karine? Tentar contextualizar um pouquinho. Sim. Nós começamos o ano já preocupados, não é, com o novo coronavírus. Em março, a gente já sabia do que estava acontecendo, todo mundo já estava a par, obviamente, do que estava acontecendo no mundo, e os professores estavam angustiados, porque nós estávamos ansiosos e angustiados, porque a gente já vinha parando tudo, não é? Mas a gente continuava ainda e o governo não dava nenhum sinal, não sinalizava sobre o que fazer. Mas aí eu acho que, salvo engano, nós paramos em março, na segunda quinzena de março, num primeiro momento, tudo feito às pressas, esse processo foi sem consulta com os professores, não houve uma consulta. Nós paramos, inicialmente, a escola ficou durante uma semana funcionando ali para tirar dúvidas de aluno e para atender alunos, pais, mães, para tirar dúvida. E aí depois foram suspensas as aulas. E aí chegamos até esse presente momento. E esse período todo, um período sempre de muito. Eu acho que isso aconteceu em outros estados onde está rolando o trabalho remoto, porque me parece que não é todo estado que aderiu, não é? Ao trabalho remoto, Karine. Sim. Porque parece que no Mato Grosso não está rolando, né?
Mas está rolando atividades de cunho formativo, né? Ah, Está havendo uma preparação e uma ah, organização para ver como que isso vai se desenrolar. Né? Mas a aula mesmo, não. Em alguns estados, não. então, então, aqui no começo, então, as aulas foram suspensas, a gente, ele decretou férias adiantadas, e até a gente retornar às aulas novamente em abril, maio, acho que em maio, não lembro bem agora exatamente quando nós voltamos. Voltaram das férias no final do ano, você diz, né? Das férias, não é? No que seria as férias do meio do ano também, do meio do ano, na verdade, porque a gente tem recesso. Primeiro a gente teve recesso, só para contextualizar melhor. Ele deu recesso, um período de recesso que a gente tem, e depois deu um período de férias, que isso foi relativo ao mês de julho. Então, março, abril, nós voltamos em maio. Voltamos em maio. Nós voltamos, então, já com esse app, o Centro de Mídias de São Paulo, por onde os alunos iriam acessar, interagir. Esse app, ele não precisa de Wi-Fi, você acessa sem, mas, ao mesmo tempo, os professores, cada escola escolheu também como trabalhar com os alunos, como manter a aprendizagem. Só um parênteses aqui, Karine, porque existe uma questão aí que é sempre dar ênfase à aprendizagem. E isso é no Brasil todo, inclusive, salvo engano. Então, você meio que cindiu a aprendizagem do ensino. Então, se vocês prestarem atenção, vocês vão verificar que não se fala mais ensino-aprendizagem, se fala aprendizagem do aluno, garantia a aprendizagem. O Rosielli, aqui, que é o secretário de Educação de São Paulo, ele usou até um termo emblemático, a ditadura da aprendizagem. Mas por que se separa? O nosso assunto não é esse, né? Mas só para deixar aí, eu gosto de Mas é fazer essa. importante, é É importante. importante, porque aí pode ser que eu comece aqui a falar aprendizagem, porque a gente vai, esses processos, essas mudanças, elas vão ocorrendo paulatinamente, e aí meio que você vai assumindo você vai, inclusive, se apropriando dessa linguagem, não é? Porque a Sim, mudança de sim. cunho ideológico, ela se reflete até na linguagem. Ela coloniza você e daqui a pouco você está reproduzindo também, às vezes sem nenhuma reflexão crítica a respeito. Então, por isso que eu gosto de falar. Fizeram uma, quer dizer, tem uma cisão aí do ensino-aprendizagem, e que se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que só fala aprendizagem, aprendizagem, aprendizagem. Isso tem a ver muito também com, eu penso, com, por exemplo, você excluindo o professor do processo também, né? Além de outras questões. Mas, assim, só para deixar claro isso. E então, teve esse app e, ao mesmo tempo, as escolas, cada escola optou, ficou aí livre para decidir de que modo ela trabalharia com os alunos a aprendizagem. Como esse pessoal, os novos reformadores empresariais da educação chamam. Mas eu vou chamar de ensino-aprendizagem. Na verdade, eu quero chamar de ensino-aprendizagem. Aprendizagem. E E ficou aí, você teve, então, vocês têm diretrizes, tanto da gestão como do Estado, Antônio, para manusear esse aplicativo, para conduzir o ensino-aprendizagem. a gente tem existem três âmbitos aí com quem a gente interage nesse momento. O Estado, a SEDUC, a sua unidade de ensino e também a diretoria de ensino. Né? A unidade de ensino, por exemplo, ela tem o Negrelli. Vamos pegar a minha escola, que é aqui perto de casa. Ela tem uma plataforma e a gente, toda semana, nós, professores e professoras, disponibilizamos ali as tarefas. E aí os alunos acessam
e dar prosseguimento ao processo. Ao mesmo tempo, os alunos têm de acompanhar as palestras que rolam no centro, no app, tem que acompanhar aulas do centro de mídia e etc. E aí eles devolvem essas tarefas para nós, professores, e aí cada professor tem a sua, né, escolher uma maneira, ou por e-mail, ou no Google Classroom, ou via WhatsApp. Eu, por exemplo, trabalho, não recebo tarefa pelo WhatsApp, porque eu acho uma confusão, eu acho que o meu WhatsApp já está confuso, eu tenho 16 ou 17 turmas, eu nem sei direito, 17 turmas, não estou em todas, porque uma turma, eu já vou falando aqui, gente, já vou, e os problemas vão aparecendo, né? Sim. Então, eu tenho 17 turmas, mas estou apenas em 16 grupos de WhatsApp dessas turmas, e uma não quis fazer o WhatsApp. Os alunos desapareceram, a direção, a gestão da escola, eu acredito que já tenha tentado entrar em contato com os alunos, mas não tem como você forçar os alunos a acessar um grupo do WhatsApp. Sim. E depois a gente fala mais sobre isso. Então, eu estou em 16 e está muito confuso. Então, eu decidi não vou receber pelo WhatsApp, mas quer dizer, vou receber por e-mail e vou receber pelo Google Classroom. Posso continuar? Sim, fica à vontade. Ó, vou receber pelo Classroom. Aí você já começa os problemas aí. Eu já estou falando aqui que já vai surgir um monte de problema, né, Karine? Sim. Primeiro, como eu fiquei desesperado, porque eu não sabia, eu nunca tinha acessado o Google Sala de Aula. Então, eu sou aquela pessoa assim que eu tenho meio resistência a essas ferramentas, não é? A esses apps. E mesmo as ferramentas de informação e comunicação. Eu não sou, infelizmente até, eu não sou aquela pessoa que mexo, até tenho, mas não fica mexendo, não tenho domínio sobre elas. E aí eu já fiquei meio, bateu um desespero, não é? Como é que eu vou fazer agora, meu Deus? E aí tive que pedir ajuda para professores fazendo pequenos tutoriais para mim. Eu sei. Antônio, deixa eu fazer um parêntese, que você falou uma coisa que me chamou atenção. Você falou, né, que tem resistência. Mas você não acha que isso não é exatamente resistência, é uma falta de formação específica, e isso implica muitos desafios, demanda tempo que a gente não tem, né? Então, Então, Karine, é isso mesmo, que esse é um dos problemas com esse trabalho remoto. Veja bem, Karine, eu não chamo EAD, eu evito chamar isso que a gente está fazendo de ensino à distância. Não, porque pensando mesmo no ensino à distância porque não é ensino à distância, não é é trabalho EAD, remoto, é um trabalho remoto. sim. E sim, você está certa, Karine, porque nós não fomos preparados para utilizar todas essas ferramentas. E tem professor que nem computador, um notebook adequado, ou mesmo ter um notebook. Eu comprei um notebook, por sinal, para mim, eu tive que comprar, ou um celular adequado. Tem professor que tem muito mais resistência do que eu, por exemplo. Eu ainda pego um celular e fico olhando, mexendo em alguns apps, utilizo alguns apps. Tem professor que nem isso. Não tem. Então, tem colegas. Então, esse foi o primeiro desafio. Não teve preparo para ninguém, e nem para os alunos, diga-se de passagem, não é? Esse é outro problema. Eu costumo dizer aqui eu costumo comentar com os colegas que todo mundo, de imediato, pensa que todo professor tem um computador, tem um notebook, tem um Sim. celular. Nem imagina o professor não ter alguma coisa. E se Mas a não realidade tiverem, são julgados, é, né?
parece algo óbvio, mas não Isso. é assim tão óbvio, né? Eu, Não por é. exemplo, tem professor que só tinha um celular, meu celular antigo, e assim, e ter que fazer, e do nada você tem que fazer já, você tem que preparar todo um trabalho dessa maneira. Então, isso já, numa categoria adoecida, isso já começa mal, né? Já começa com o professor caindo em desespero por conta dessas demandas que chegam. Mas aí, Karim, além desses problemas com os professores não ter as ferramentas de informação e comunicação, não ter o treinamento adequado para utilizá-las, e nem também, Karine, nem ter também uma preparação, alguma coisa para você pensar em como fazer isso, né? Como é que você vai mediar, fazer essa mediação com o aluno da aprendizagem. Isso é que pegou e que está explodindo, e que foi um problema desde o início, e que, pelo menos aqui em São Paulo, acompanhando os grupos, eu noto que está explodindo agora essa questão. Carinho, eu vou falando aí, se ficar alguma coisa para trás, você me interrompa, porque aí eu volto, tá bom? Sim. É Então, deixa tanta eu fazer uma coisa. perguntinha, aproveitar que a gente está falando disso. Você tem alguma formação para ensinar AD? Não tenho, Karine. É algo até que eu sempre pensei em fazer algum curso a respeito. Porque eu não sou contra isso, eu não sou contra o uso das ferramentas da informação e comunicação, não sou contra nada disso. Mas para mim isso é um meio apenas, é um fim, é um Isso. instrumento de trabalho como outros, como existem outros, né? Como existe um apagador, como existe a lousa, né? Mas o que se quer, a gente sabe que não é isso. O que eles querem é transformar o exercício da distância no fim, no final Uhum. do processo todo, e não no meio. Mas então, eu sempre foi algo que eu quis fazer, mas nunca eu até estava acompanhando, acompanhando para ver se aparecia algum curso para eu fazer, mas infelizmente não apareceu. E então não tem preparo, porque eu agora nesse processo eu fico observando como não é tão simples. E aí eu queria entrar até nessa questão da mediação, por exemplo. O que aconteceu agora que inclusive eu mencionei na minha escola, numa reunião, e depois na semana seguinte eu vi a discussão nos grupos de professores. O que a gente, como que nós começamos a fazer essa mediação da aprendizagem com os alunos, do ensino à aprendizagem? Eu sentava aqui, pensava numa tarefa, né, e depois disponibilizava essa tarefa no Google, na plataforma da minha escola, e às vezes postava no grupo também. Mas como que era essa tarefa que eu fazia? Era uma tarefa que trazia e que essa tarefa discutia ainda as questões que estão no currículo, seguindo o currículo do Estado de São Paulo ainda. Então, a gente começa a discutir, por exemplo, Descartes, o cogito, o eu penso. Aí eu buscava as definições todas, disponibilizava. No começo eu disponibilizava texto, eu comecei disponibilizando texto. Depois eu passei a disponibilizar também videoaulas. Então eu pegava lá as videoaulas do nosso amigo, do Francisco Porfírio, disponibilizei algumas, e depois Deixar o link colocava aqui depois na bio, né? deixa, Karine, Do deixa também. perfil. Eu gosto de usar as videoaulas do Porfírio, porque eu conheço o Porfírio, eu sei que ele é um bom professor, um bom Também profissional. utilizo. Estava estudando Então, fenomenologia aqui esses dias assistindo. então, a gente sabe que é garantia de qualidade. Sim. Aí eu disponibilizei 2 videoaulas e aí colocava uma ou 2 questões, eu nunca coloquei muitas questões. Só que depois, qual foi a questão que surgiu para mim? Isso está errado, isso é conteudismo, né?
E também, Karine, a gente ainda está procedendo como se estivesse em sala de aula. Eu estou fazendo a mesma coisa, que na sala de aula já é problemático. Na sala de aula, que já era algo, inclusive, que eu vinha tentando romper com esse modelo. Então, eu já vinha pesquisando, lendo algumas coisas para tentar romper com esse modelo tradicional, que é horrível, e que os alunos, os alunos não têm mais interesse por isso, né? Sim. Modelo autoritário, inclusive, antidemocrático. Aí eu entrei em crise. Falei, não, não é assim. E olha que demorou para acontecer o óbvio do caso, que é o óbvio, não é? Assim não vai funcionar. E aí, em uma de nossas reuniões que a gente faz, aqui a gente tem as reuniões de ATPC, que são reuniões para a gente discutir aspectos pedagógicos do nosso trabalho, didático-pedagógico do nosso trabalho. E Aí eu vocês falei, fazem essas reuniões em qual plataforma, Antônio? nós estamos utilizando o Meet. Meet, né? A maioria das reuniões, aliás, todas as reuniões é o Meet que nós estamos utilizando. Uhum. Aí eu falei, gente, está errado, está errado, está errado. Eu fiz afirmações mesmo. Não está certo, porque a gente está reproduzindo um modelo que já era problemático. A gente estava reproduzindo um modelo conteudista, como se a gente estivesse ainda em sala de aula. Nós não estamos mais em sala de aula. Estamos enviando muitas tarefas para os alunos, porque o que acontecia, Karine? Cada professor, são 13 professores, né? São 13 disciplinas. Gente, eu sou meio lesado mesmo. São 13 disciplinas, cada professor estava mandando uma disciplina. Desculpa, Uma atividade. uma tarefa, uma atividade. Os alunos, Semanal? semanal. Então, os alunos ficaram sobrecarregados. E veja, Karine, em sala de aula, não é assim que a gente procede. A gente não manda tarefa direta para aluno, tem dia que a gente Sim. Não é dá todo uma aula. dia que a gente vai mandar tarefa. Óbvio que eles ficaram sobrecarregados. Sem contar, Karine, que são tarefas que trazem questões que exigem um diálogo, que exige que a gente converse com o aluno, que a gente aponte algumas questões, que a gente tire dúvidas. Ou seja, dessa maneira não funciona. Aí você vê. E aí, na semana seguinte, estava essa discussão e alguns grupos do Facebook de professores aqui de São Paulo, porque eu estou em 6 grupos. Né? E estavam falando a mesma coisa, parece que caiu a ficha para todo mundo no mesmo período. E veja bem, Karine, no período em que os alunos desapareceram, os alunos não estão mais interagindo, porque no começo eles ficavam brincando nos grupos, conversando, nem isso mais está acontecendo. Ou seja, os alunos e as alunas estão saturados. Saturados. Eles não têm se comunicado com frequência com os professores. Não tem. Não tem como nem as brincadeiras, não é? Essa que rolava nos grupos está acontecendo mais, está rolando mais. Literalmente, pelo menos eu tenho observado. Agora, aí eu tenho observado que eles estão interagindo bem pouco. Então, eu falei, a gente tem que repensar. E aí, novamente, né, essa é uma das falhas desse trabalho remoto, desse tentativo de forjar um ensino e uma aprendizagem que influencia na aprendizagem, né, do aluno. Sim. Como é que a gente faz isso? Né, com meios novos, num outro cenário, porque não só uma série de questões, né? Você tem que lidar com essas ferramentas aqui que eu estou conversando contigo, que nem todo mundo tem, a minoria. São poucos alunos que têm isso. Poucos alunos, alguns professores também, né? Bem, eu nem faço videochamada com alunos, porque eu entendo que seria excluir vários outros, alguns poucos, 5 em salas de 40, 35 alunos, talvez 10 no máximo participaria de uma videoconferência, e os outros? Então, é melhor, eu optei por não fazer videoconferência.
Você tem... Mas lembrando assim que você ainda teve essa opção de não fazer, mas tem vários outros professores que não têm essa opção. Né? Eles são obrigados, né, a fazer a videoconferência, né, em vários estados. Como eu disse no início, né, a gente criou um formulário que foi respondido por 24 professores, no total de 5 regiões, né, 5 estados diferentes. E muitos deles apontam que eles, né, tiveram, sim, né, que conduzir as aulas online, ao vivo e tudo mais. Que Olha, então Karine, eu nem sabia disso, estou sabendo agora, mas é um absurdo. é um absurdo. Eu- total. Um absurdo. Antônio, eu queria te fazer uma pergunta assim, bem pessoal, sabe? Da sua percepção aí, de como você tem lidado. O trabalho que você está desenvolvendo desde o início, né? Desde do início da pandemia, desde essa bomba, né? Que acometeu a educação, o ensino e a aprendizagem. Esse trabalho que você está desenvolvendo está te causando mais bem-estar ou mais mal-estar docente? Mal-estar docente, sem dúvidas. Inicialmente, eu já entrei angustiado no trabalho, né? Sim. Eu já entrei muito angustiado, já vinha. Esse processo todo me deixou bastante. Me deixou mal. Mas inicialmente eu comecei a fazer. As tarefas, comecei a elaborei as tarefas, mas não concordando com a maneira como tudo estava sendo feito. Não concordo até hoje, aliás, não concordando com o modo como isso estava ocorrendo, e depois as dúvidas sobre como fazer, cada dúvida minha, quer dizer, como é que eu vou utilizar, como que eu utilizo o Google Classroom, como é que eu vou elaborar uma aula desse tema, e os alunos não estão participando, como que eu faço, porque aí você já fica frustrado, porque você leva, eu pelo menos sou assim, um professor que toda tarefa minha eu elaboro ela do zero, e depois eu reelaboro, e depois gasto um tempo num plano de aula, um dia para fazer um plano de aula, no mínimo. Então, assim, eu sou bem minucioso até nessas coisas. Então, tudo isso era uma angústia permanente. Então, teve um período que eu fiquei, inclusive, já teve um período aí, que eu saí e fiquei fora. Avisei a direção que eu não tinha condições, e aí fiquei sem acessar nada. Agora eu estou voltando, por acaso, porque eu preciso também voltar, né? Porque tenho que finalizar o bimestre. Mas, ao mesmo tempo, nesse período, os professores, a escola percebeu, a nossa escola, pelo menos, percebeu que tinha que fazer alguma coisa, que mudar, porque não dava para continuar fazendo aquilo do mesmo jeito, porque os professores estavam fazendo atividades e os alunos não estavam retornando. Então, agora a gente fez um trabalho interdisciplinar. Nesse momento, estamos acompanhando para ver como é que vai ficar se os alunos vão retornar essas atividades ou não. Então, vocês estão passando por um processo de replanejamento de como. Replanejamento. Uhum. Então, por exemplo, nós escolhemos um curta agora, 4 curtas, e elaboramos uma atividade para todos os professores, para todas as disciplinas e para todas as turmas. E aí agora a gente fica cobrando. Eu não gosto de cobrar aluno, porque eu não gosto de cobrança, cobrança adoece, e eu acho que adoece os alunos também, ficar cobrando. Então eu não cobro, eu vou assim, de repente, 4 dias, eles terão 2 semanas para entregar as atividades. Então, esse fim de semana eu vou cobrar. Cadê? Mas aí é que tá. Quando a gente faz um trabalho junto, tem professor que está lá falando com eles, enfim. Aí essa maneira a gente vai aí. Aí tem esse replanejamento, agora a gente vai ver como é que vai ficar. Mas esse é o momento em que está todo mundo saturado, carinho. Os alunos e as alunas estão saturados. Não adianta, e só tende a piorar, não vai melhorar. Eu sou meio pessimista. Não é questão mais de você fazer algo legal, ai,
o professor é pouco criativo, o professor não está sabendo trabalhar. Não, não Professor adianta mais. youtuber, querem que a gente se torne youtuber, blogueiros e blogueiras, né? Eu penso que não adianta mais. Quando a SEDUC fala, quando o secretário de Educação fala do aluno, quem fazia a tarefa, quem estava fazendo a tarefa eram os alunos aqueles alunos que, de um modo geral, eles já são comprometidos com as tarefas. Não é? Entregam tudo. Esses alunos estavam. Aí você fica assim. E aí, vejam bem, fica uma cobrança, porque você tem que mostrar resultado de algo que não existe, não tem. E nunca teve, vamos falar a verdade, porque o acesso a. Por exemplo, os alunos não aprovaram o app, pelo que eu estou vendo aqui. Eles não gostam do centro de mídia, eles não gostam das aulas, eles reclamam que não há interação, eles reclamam que não estão entendendo nada, eles não aprovaram esse centro de mídia. Esse app é uma bomba. Recentemente saiu uma matéria no Intercept contando a história desse app. Esse app, quem fez, né, esse app foi uma empresa ligada ao Bolsonaro. Ninguém sabe direito as circunstâncias, como que esse app foi, né, como ele foi feito, se essa empresa está tendo ou não acesso aos nossos dados. Olha que coisa terrível, né? Então, já existe o problema vem desde o início, assim, desde a base, né? Depois passa pelo modelo que se escolheu trabalhar com os alunos, que é o modelo conteudista, e que agora a gente vê que todo mundo está vendo que não funciona, e já se falava nisso antes. O certo seria trabalhar a partir das vivências dos alunos, trazer problemas do dia a dia, fugir do conteúdo, porque não funciona. E agora, essa possível volta, em setembro, que está deixando todo mundo também angustiado, e há um entendimento que não tem condições de voltar. Como é que você vai voltar? Essa volta presencial, Antônio? Presencial, a volta às aulas presenciais, porque é 1 milhão de problemas. Sim. Porque quando nós paramos, Karine, as aulas, as escolas estavam precarizadas, estavam destruídas, não é? Com falta de funcionários. Os professores estavam trabalhando em condições de insalubridade. Então, antes já trabalhávamos, a gente trabalhava sem condições. Imagine agora, nessa possível volta, numa possível volta. Não tem a menor condição. Não tem funcionários, porque eles despediram profissionais de cozinha, a gente trabalhava sem o porteiro, sem agente de professor que ajuda na organização da escola, me fugiu o nome agora. Então, você tem vários profissionais que não tinha na rede, fora os prédios mesmo, o espaço físico, que não são adequados, não tem ventilação. A minha escola não tem ventilação nas salas. É um problema. Antônio, uma outra questão que eu queria que você falasse. Como que você percebe a disposição dos seus colegas para o trabalho remoto? Do que eles reclamam? O que eles relatam sobre esse trabalho? Como é que tá o outro, seus colegas, né? Eu acho que o problema tem um problema que apareceu desde o início, a participação dos alunos, das alunas. Desde o início que a participação é mínima. Saiu uma pesquisa aí na qual dizia que a participação dos alunos estava em menos de 50%, salvo engano. Na minha escola é menos da metade, da metade, da metade, da metade. Assim, é muito pouco desde o início, inclusive. Variava de professor para professor, às vezes, não é? Mas é muito pouco. E essa reclamação era que apareceu desde o início. E isso era um problema. É um problema, né, Karine? Porque você
gastava um tempo para fazer essas tarefas. Era todo um esforço para elaborar tarefas, e de repente, sei lá, se 10 alunos estivessem participando, era muito. No meu caso, teve sala que participou 2 alunos enviaram. Parece que é todo um esforço assim que não faz sentido. Mas aí a gente tem que entender também, né, porque os alunos, mas o que está acontecendo? Porque tem tão poucos alunos e alunas participando disso. Aí tem que ter um entendimento. Né? Muitos alunos. É, é algo novo. No início se dizia que tinha que dar um tempo para ter um período de adaptação. Isso não teve, esse período de adaptação, os alunos. E, bom, muitos alunos não têm condições de acessar, não têm celular, não tem computador, não tem notebook, não tem espaço físico em suas casas. Então, o aluno mora em 2 cômodos, 3 cômodos. Então, ele não tem assim, ele não tem um lugar para ele sentar e fazer as tarefas. Ou então não tem. A gente recebia muito, nós recebemos retornos de alunos que dizia isso, olha, professor, a gente não consigo fazer a tarefa porque não tem um espaço, não tem um lugar para eu fazer com tranquilidade, ou não tem Wi-Fi, não tinha muitos alunos nesse sentido, ou os alunos não foram preparados também para lidar com tudo isso. Você já tinha uma dificuldade de fazer de ter um retorno dos alunos das atividades em sala de aula, porque também está tudo errado, digamos assim, a gente não consegue sair de um modelo tradicional que não funciona mais. Aí você pega esse modelo ali que já tem problema, leva para o trabalho remoto, piorou. Então, só estava participando dos alunos realmente que estavam bem engajados. Um aluno ideal. E é desse aluno ideal, inclusive, que o secretário da Educação ele fala. Ele sempre está falando, se a gente prestar atenção, ele está falando de um aluno, de um modelo ideal, que não existe. Que é totalmente fora da realidade concreta. Né? Você tem que se adequar entender esses alunos, mas uma coisa é certa, você ficar enviando tarefas, conteúdo, o modelo conteudista não funciona. Talvez a gente tivesse desde o início fazendo um trabalho voltado para as vivências dos alunos, tentando entender melhor as demandas dos alunos, né? Se adequando às realidades dos alunos, né? Talvez tivesse funcionado mais, talvez tivesse funcionado melhor. Mas a grande verdade é que eu entendo que todo esse modelo está funcionando aqui em São Paulo, pelo menos, em função do período eleitoral. Assim, o Rosieri já fala como candidato, da noite para o dia virou um secretário super bacana e amigo dos professores. E a fala dele é uma fala de candidato. Vamos ver, né, quem vai ser candidato. São Paulo está na vanguarda, São Paulo tem feito de tudo para garantir a aprendizagem, etc. Não está garantida, a fala dele é totalmente sem sentido, fora do contexto. Embora eu entenda que há essa ideia de que é preciso garantir a aprendizagem do aluno, né? E é preciso garantir o vínculo do aluno com a escola de alguma maneira. O aluno não perdeu. Só que não está funcionando. Está garantido para meia dúzia. Então, ok, é para garantir um vínculo. Eu também acho importante garantir o vínculo do aluno para o aluno. Mas como que faz isso? Ele não se discutiu, Karine, e agora está aí.
o São Paulo avança no EAD, agora utilizando realmente o EAD. Na pretensão de ter uma EAD, eu entendo que ele avança, porque ele já tem uma estrutura aí, na qual ele vai aí, afinando apenas. Vamos continuar. Esse trabalho remoto veio para ficar, ele vai ficar. E ele, por exemplo, o secretário já disse que já fez um monte de promessas, assim, desde de linha de crédito para o professor adquirir ferramentas, informação e informação, como é que é? Comunicação, até para os alunos também. Eu estava Mas, até lendo um texto ontem falando sobre a necessidade que o sistema capitalista ele precisa manter os professores endividados. E é um endividamento assim eterno. E aí isso aí também vai ser usado como uma tática para isso. Porque a gente vai se ver perdido, a gente precisa de material, a gente precisa. São muitas pressões, a preocupação com a aprendizagem do aluno, com o ensino. É uma coisa muito, mas muito complexa que precisa ser entendida por nós. Né? A gente precisa desvencilhar muita coisa ainda. sim, sim, Karine, é uma característica desse homem da atualidade, é o endividamento. É o modo de ser desse homem, né? O homem endividado. E dos professores, né? Mas esse modelo de ensino à distância, ele tem também, quando ele tem também tem um significado mais profundo quando a gente analisa ele a partir de uma visão ideológica que se tem de como deve ser a educação, de como deve Sim. funcionar. Né? Uhum. Então, você tem uma que é uma visão mercadológica, tem por um lado um interesse mercadológico, porque o EAD ele vai abrir aí um cenário para novos investimentos e para novos ganhos para as empresas que atuam na educação. Sim. Por outro lado, também tem um caráter ideológico aí de você mudar, de aprofundar uma mudança que já ocorre dentro da rede de ensino, que é você fragmenta cada vez mais o ensino, por exemplo, e, e passa a abordar outras questões fora das disciplinas tradicionais do currículo, e você também coloca o aluno para interagir de outras maneiras, isso tudo tendo em vista uma visão de mundo, tendo em vista, por exemplo, uma mudança nas relações de trabalho. Assim. Então, é um negócio bem mais profundo também, que já vinha ocorrendo, que já há uma luta, não é, para resistir a esse um duplo ataque, não é? Um ataque que transforma a educação em mercadoria, mas que também é um ataque é, que visa você mudar a aprendizagem. É por isso que você começa cingindo, né, o ensino da aprendizagem, você tira, aí depois fica só a aprendizagem. Depois você vai fragmentando esse ensino, focando no ensino das habilidades e competências, você não forma mais o sujeito crítico, você forma um sujeito com habilidades e competências, e é isso, né? É um negócio mais complexo. Dá para fazer uma live sobre isso. Dá, vamos tentar entender como se faz uma live para a gente fazer uma live ao vivo e ter, né? A gente está aprendendo a contribuição do nosso Legal. colega. Mas então, Karine, eu me perdi aqui agora. Você tinha perguntado sobre.
A percepção dos seus colegas, né? Foi a última questão Tá, que então você... a percepção primeiro era essa, não é de que os alunos não estavam trabalhando, não estavam retornando às atividades, como fazer, os prazos, um problema com os prazos, toda semana tem que mandar atividade. É, todo modelo sempre estava sendo contestado, o modelo todo, todo contestado, porque ele implica, inclusive, em que o professor tenha de lidar com questões que ele não tem noção, como eu mesmo, né? Como é que faz? Eu sempre me perguntando. E é curioso, né, Karine, porque mesmo ninguém sabe o que está fazendo, né? Nem mesmo o pessoal da gestão, porque nós fizemos uma reunião sobre autonomia dos alunos, né? Como trabalhar a autonomia em vista do que nós já falamos aqui. Eu fui ler o texto, um texto meramente teórico. Eu falei, gente, mas olha só, eu sou meio cri-cri, né? Eu falei, gente, mas assim, isso aqui é um texto teórico e tal, mas e aí também? A gente está num momento totalmente diferente, a gente está num contexto de pandemia, né, pandêmico, a gente está no contexto de crise sanitária, de crise econômica, de crise social, a gente está no contexto em que os alunos, tem aluno que está adoecendo também. Não é? Como é que você discute a autonomia dos alunos nesse contexto? Não é um texto descolado da realidade, sem contextualização. Então, perceba que é um negócio assim, é um troço de louco. Sim. Você tem que pensar, você sempre tem que pensar nas suas atividades, no que você vai fazer, nas demandas, sempre tendo em vista que é um momento singular. Aí vem até de lá de cima para cá um momento, não, aí você tem que fazer o trabalho pensando nisso. Aí eu fico assim, né? Como é que eu vou fazer um trabalho? Como é que a gente vai falar de autonomia de aluno no momento desses, né? Que tem aluno que está em crise também, tem aluno que está com ansiedade, tem aluno que não consegue, porque eu converso com muitos, eu sou um professor que tem uma relação muito boa com os alunos, com as alunas. Então, eles me chamam no privado, a gente está sempre conversando. Então, professor, eu não consigo fazer tarefa, eu não dou conta, eu não gosto das aulas do centro de mídias, do MSP. Então, assim, como é que você faz isso? Ninguém sabe. Mas o professor, veja, esse é um dos problemas, porque aí, não, mas o professor tem que fazer. Aí fica essa pressão sobre o professor. E muito assédio, eu nem falei sobre isso, sim, mas muito assédio na rede, falando muito assédio, algumas escolas mais problemáticas do que outras, mas sempre tem assédio. Por exemplo, a gente recebia mensagem da gestão onde se falava assim: vocês terão que entregar as tarefas no prazo, vocês terão que entregar as tarefas no prazo. Se não entregar, o seu salário pode ser cortado ou o seu ponto, não lembro mais. Ameaças, assédio, né? Isso vinha da comunicação oficial, era comunicação oficial, porque aí escrevia lá, porque tem uma legislação tal. Eu falei, isso é assédio. O nome disso é assédio. Como falar assim, o assédio definitivamente foi normalizado. Você não consegue, você participa de reuniões via videoconferência, por exemplo, com a diretoria de ensino de Osasco, com os profissionais da DE de Osasco, você participa, mas você não interage, você não fala, você só manda se você quiser. Quer dizer, eu nem mando nada. Então, isso aí é um processo antidemocrático, desde o início é antidemocrático. E autoritário. E autoritário. Então, a professora foi excluída sumariamente, porque ela fez uma crítica numa dessas reuniões, ela foi excluída. Então, assim, é um negócio que quer dizer, se aprofundou o assédio. E o modelo é antidemocrático, não foi discutido com ninguém, e até hoje está aí. Você funciona, eu entendo que funciona mais como para fazer discurso eleitoral em cima, porque mesmo a questão de garantir a aprendizagem é discutível, dado que o mínimo de aluno participa, Karine, pelo Sim. menos o modelo tal como está posto, esse poderia ser diferente, poderia ser uma coisa. E nós não somos incluídos nos processos decisórios, né? Não nos perguntaram
como que a gente entende, né? Porque a gente já está na sala de aula, a gente ensina, né? Aprende. Então, como é que poderia ser feito? Sugestões. Os professores não são consultados, ninguém pergunta para o professor. Então, a ordem vem, chega, né? E você precisa fazer. É Não, autoritário, é antidemocrático. democrático. Você tem um. Hoje é muito curioso a mudança que está ocorrendo, é interessante a gente acompanhar, porque quando alguém é chamado para falar sobre o processo de ensino-aprendizagem, não é mais o professor. Geralmente, quem fala o representante de tal ONG, fala o representante de tal fundação Fala empresarial. o coach também, né? Fala o coach, exatamente, fala o. Mas o professor, não, o professor foi alijado de discorrer sobre o seu próprio papel, sobre a sua própria função. Quem mais, quem senão o professor está preparado para falar das questões do ensino e aprendizagem? Os professores e as professoras. Só que nessa disputa aí de narrativas, os professores foram excluídos. Isto é uma luta, né? Como é que a gente faz agora para fazer valer a minha voz? Como é que eu faço para valer, para fazer, como é que eu faço para ser ouvido? Então, outras pessoas estão falando por você. Há uma disputa aí, né? É preciso que os professores vão, é preciso que os alunos confrontem esse discurso e saiam para a linha de frente. Vão para a linha de frente, porque senão só serão ouvidos. Hoje, quem é ouvido é o pessoal, nem as faculdades de educação, mas são ouvidas. O que são ouvidos são os representantes, aqui em São Paulo, da Fundação Ayrton Senna, daquele grupo que é Educação para Todos, um grupo de empresários. São eles que são ouvidos e que formulam políticas educacionais, que é o mais grave. Você falou em ideia de coach, então, a Fundação Ayrton Senna, eles têm um trabalho forte nessa área de coach, né? Uhum. Porque existe uma das bases lá da BNCC é trabalhar a educação, como é que é? Inteligência Socioemocional, emocional. inteligência emocional dos alunos. O que é isso, de inteligência emocional? Eu fui ler um texto outro dia, porque é um negócio muito vago. Sim. Dentro desse universo, desse arcabouço aí, cabe tudo, parece. Cabe psicologia barata, psicologia, cabe autoajuda, é coach. O professor vai ter que ser meio coach, não é? E aí, então, tem muito trabalho nessa área, por exemplo, é a Fundação Ayrton Senna. A gente fez um treinamento aqui para entender isso, porque nós temos aqui 3 disciplinas novas, não é? Que é a eletiva, que a gente chama, projeto de vida e tecnológico. E aí a gente fez um curso, foram curso dividido em 2 partes, ofertado pela SEDUC, e o projeto de vida, basicamente, o professor tem que ser coach, todo o material da Fundação Ayrton Senna. Uhum. Bom, então, isso é um problema, né? Quer dizer, mais um problema para o professor, porque se ele não disputar esse espaço, aí vai ficar cada vez mais difícil ainda. É. Bom, Antônio, eram essas as questões, então, né, que eu quis trazer para essa conversa. Você... Desculpa, Karine, porque eu sempre tenho a impressão de que está faltando falar alguma coisa. Mas eu acho que Eu quero faz uma outra. agradecer demais a você por ter vindo conversar, porque é muito importante para mim dialogar com você e eu queria que o nosso diálogo fosse disponibilizado por outras pessoas, porque a gente trouxe muitas questões aqui fundamentais e que vão ser importantes para os professores também entenderem. Eu lembrei de uma coisinha, Karine, que eu queria Pode falar. falar, pode falar. Eu até escrevi isso. Eu acho importante para a gente ver para onde a gente vai se encaminhando, né? Alguns Uhum. mês atrás, isso foi recentemente, foi vinculado.
que estava rolando uma dispensa de professores daquela rede lá, da rede privada de universidade, da qual faz parte da ANB, do grupo Laureate. Eu lembro do grupo, mas não lembro mas é que faz parte, por exemplo, da faculdade da ANB Morumbi, salvo engano. E eles estavam despedindo muitos profissionais e descobriram que quem estava corrigindo as provas era inteligência artificial, eles desenvolveram um software. Isso. Para corrigir. Então, vejam bem, aquela ideia de que o professor, que eu sempre falava, inclusive, o professor aos poucos vai se tornando desnecessário, pelo menos nesse âmbito ele se concretizou. Sim. Não, não, porque o software estava fazendo a correção das provas dos alunos. E isso gerou uma discussão, e eu até escrevi um textozinho na qual eu dizia isso, olha onde a gente vai, olha o que tem no futuro, né? Você vai, tem um processo que já está ocorrendo de, assim, que vai limando o professor do processo. Então, você tira, por exemplo, aquele par relacional histórico chamado de entender todo esse processo dentro desse processo chamado ensino, aprendizagem, dentro do processo pedagógico, aí você tira o ensino, deixa a aprendizagem, aí de repente você não tem mais, você tem um software desenvolvido que já não que já corrige as provas, que não depende mais do professor, a própria o espaço físico escolar como EAD, ele deixa de existir. Então, assim, a ideia de uma escola, tal como a gente entende hoje, ela vai desaparecendo aos poucos. Sim, sim. Isso é algo concreto, não é fabulação. Sim, já é uma intenção antiga também, né, Antônio? Era isso que eu lembrei, que eu acho emblemático também. Sim, muito bom. Eu falei tudo, Karine. Sim. Bom, a gente nunca fala tudo, né, Antônio? Mas para caber no vídeo, é isso. Bom, Muito obrigada pela sua participação. Fazia muito tempo que eu queria te ver, te colocar no canal. E agora fizemos essa conversa nessa manhã, que foi muito bom. Eu agradeço demais, Antônio, a você, por esse momento. Muito obrigada. JLC.